Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje começaremos outro livro, Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Consideração primeira. Retrato de um homem que acabou de morrer. Tu és pó, e em pó te hás de tornar. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeiro ponto. Considera que és pó, e que ao pó há de voltar. Há de vir um dia em que terás de morrer e apodrecer num buraco, onde ficarás coberto de vermes. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 11. Palavra do Senhor, graças a Deus. A todos há de chegar a mesma sorte, aos nobres, aos plebeus, aos príncipes e aos vassalos. Logo que a alma, como último suspiro, sair do corpo, passará a eternidade, e o corpo se reduzirá a pó. Se lhe tirares o espírito, perecem e voltam ao seu pó. Está escrito no Salmo 103, versículo 29. Palavra do Senhor, graças a Deus. Imagina que estás em presença de uma pessoa que acaba de expirar. Contempla aquele cadáver, estendido ainda em seu leito mortuário, a cabeça caída sobre o peito, os cabelos desengrenhados e ainda banhados pelo suor da morte, os olhos encovados, a face pálida, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo, o corpo frio e pesado. Treme e empalidece quem o vê. Quantas pessoas à vista de um parente ou um amigo defunto mudaram de vida e deixaram o mundo? Maior horror causa o cadáver quando começa a apodrecer. Não se passaram ainda 24 horas que faleceu aquele jovem, e já se percebe o mau cheiro. É preciso abrir as janelas e queimar incenso antes que prontamente levem o defunto à igreja e o coloquem sobre a terra, para que não adoeça toda a casa. Mesmo que aquele corpo tenha pertencido a um nobre ou um abonado, não servirá senão para que exale um fedor mais insuportável. Os corpos dos ricos fedem com maior intensidade, disse um autor. Vê o estado que chegou aquele soberbo, aquele dissoluto. Antes acolhido e desejado nas conversas, agora tornou-se o horror e a abominação de quem o vê. Os parentes apressam-se a afastá-lo da casa e pagam os coveiros para que o encerrem em um esquife e o lancem na sepultura. Outrora se apregoava a fama, o talento, as belas maneiras e a limpidez, mas agora o morto nem sua lembrança se conserva. A memória deles pareceu como estrondo. Ao ouvir a notícia de uma morte, alguns dizem: esse foi um homem honrado. Outros: deixou a casa bem ordenada. Outros se lamentam porque a vida do defunto lhes era, de certa forma, proveitosa. Outros se alegram porque a morte os beneficia. Por fim, dentro em breve, já ninguém falará nele. E até em seus parentes mais próximos não querem ouvir falar dele, para não se lhe agravar a dor que sentem. Nas visitas de condolências, trata-se de outro assunto. E se alguém se atreve a mencionar o falecido,
Não falta um parente que adverte: por caridade, não pronuncie mais o seu nome. Considera que assim como procedes por ocasião da morte de teus parentes e amigos, assim os outros agirão na tua. Os vivos entram no cenário ao desempenhar o papel e ocupar os bens e lugares dos mortos, e destes poucos ou nada se faz estima ou menção. Os parentes, a princípio, permanecerão aflitos por alguns dias, mas se consolarão depressa com a parte da herança que lhes couber, de modo que mais rápido se alegrarão com sua morte. E naquele mesmo aposento, onde exalaste o último suspiro e onde Jesus Cristo te julgou, dançar-se-á, comer-se-á, jogar-se-á e rir-se-á como antes. E tua alma, onde estará? Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.